O repórter setorial já está de volta e agora você acompanha a entrevista dessa edição com J. Washington. Capitão Antero, o que é Observatório de Segurança? Olha, na verdade a polícia já fazia um bom trabalho de planejamento aqui na região e de estudo dos nossos indicadores criminais e operacionais. Mas nós sentimos a necessidade de trazer essa discussão, a análise desses indicadores para a comunidade. E fomos buscar na comunidade parceiros que nos ajudassem a fazer uma análise mais aprofundada dentro de uma metodologia científica, com ferramentas que a academia proporcionassem para a gente poder estudar com esse viés científico, esses indicadores que nós já estudávamos e já detínhamos informações, mas a partir da nossa experiência profissional. Não é arriscado, capitão, passar dados da polícia para terceiros? Não, nós não estamos passando a nossa estratégia de planejamento do emprego do policiamento. Nós estamos passando os números, e esses números são públicos já há algum tempo, é uma prática do governo do estado de São Paulo e também tem um aspecto positivo a divulgação. A comunidade fica sabendo qual é a condição de segurança pública, de onde ela reside, e também o trabalho que é desenvolvido pelas polícias, né? O parceiro dos senhores é a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap. Nós propusemos à Univap que se juntasse à Polícia Militar nessa empreitada, que é uma inovação aqui na região metropolitana. Ela de pronto aceitou, mas já existem parceiros que desde o início já sinalizaram e pretendem trabalhar conosco. Temos profissionais do INPE, da FATEC, do IPEPLAN, da própria Secretaria Especial de Defesa do Cidadão de São José dos Campos. Já temos alguns parceiros que estão chegando junto de nós e vão trabalhar conosco nessa empreitada. Depois que o parceiro pega as informações, tabula essas informações e devolve para a polícia, o que ela faz com isso? A nossa expectativa é que em cada linha de pesquisa eleita a gente tenha ao final um diagnóstico, um prognóstico da questão da segurança pública para aquele indicador que foi eleito para estudo e que com isso a gente consiga entender, mapear a causa raiz daquele problema e propor políticas públicas para que a gente consiga melhorar a condição de segurança pública da nossa região, que já é satisfatória, mas nós temos a intenção de melhorá-la ainda mais. Dentro do assunto de segurança, qual é o principal problema, o mais desafiador para a polícia? Nós já elegemos 2 linhas de pesquisa. Nós pretendemos agora fazer uma linha de pesquisa em cima dos casos de homicídio, que é o bem mais valioso que o ser humano tem, a sua vida, e também sobre o envolvimento do nosso jovem com práticas delituosas. Nós prendemos todos os anos mais de 3.000 pessoas, só agora nos 3 primeiros meses foram mais de 3.000 pessoas presas, muitas delas são jovens e isso nos preocupa. O senhor trouxe alguns dados para a gente? Eu trouxe, é importante a comunidade saber um pouquinho do trabalho que é realizado por nós aqui na região. Esse ano, só nos 3 primeiros meses do ano, nós já fizemos mais de 370.000 abordagens aqui na região. Com isso, nós retiramos mais de 280 armas aqui de circulação e quase 800 quilos de droga. E repito, em 3 meses de trabalho da polícia, mais de 3.000 pessoas presas ou apreendidas. E esse trabalho todo é desenvolvido por quantos policiais na região? Só no policiamento ostensivo preventivo nós temos 3.000 policiais militares. Somados ao policiamento rodoviário, policiamento ambiental e o corpo de bombeiros, passamos de 4.000 homens aqui na região. 4.000 homens comandados por uma mulher. Hoje nós temos a Coronel Nicolu, que é a nossa comandante. Pela primeira vez, uma mulher comanda a Polícia Militar aqui na região metropolitana. Capitão Antero, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao Repórter Setorial. Foi um prazer, conte conosco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto. Para controlar os níveis de gordura no organismo, a alimentação é muito importante. A repórter Camille Dornelles conversa com a nutricionista Verônica Mello e traz mais detalhes. Doutora, quais são realmente os riscos do colesterol elevado? O colesterol elevado ele pode trazer complicações cardíacas. Nós temos o risco de acumular placas de gordura na parede das artérias. No caso, acumulando as placas, a pressão sanguínea passando, a pessoa acaba tendo uma hipertensão, que, como eu falei no começo, traz a doença cardíaca e pode desenvolver a síndrome metabólica. Mas aí já é uma pessoa que já está bem sedentária, que não cuida realmente da saúde há muito tempo. No mais, é realmente a doença cardíaca o principal problema. E tem alguns alimentos que ajudam a reverter esse quadro? Nós temos a linhaça, a chia, elas possuem um ômega 3, que ele vai ajudar nesse processo, que nós temos vários tipos de colesterol na corrente sanguínea. O bom e o ruim são os mais falados, que é o HDL, o bom, e o LDL, o ruim.
Se você vê lá no seu exame de sangue LDL elevado, se ele estiver acima ou limítrofe, aí já é um caso de se preocupar. Caso contrário, se não tiver, se ele estiver no valor normal, perfeito. Para manter, além de tudo, o ideal é ter uma alimentação saudável, é praticar atividade física, consumir esses produtos que é a linhaça, a chia. Nós temos também vários alimentos com antioxidantes que eles vão auxiliar na parede da artéria. Do mais, esses são os principais e os mais baratos também, que a gente encontra com mais facilidade no mercado, para não ter também aquela elevação de custo, né, na hora de você fazer a sua compra no supermercado. Então, esses são os mais práticos para a gente consumir no dia a dia, ricos em ômega 3. E para quem ainda está com os níveis normais, como faz para manter? Olha, o consumo de peixe semanal é uma boa alternativa, no mínimo 2 vezes por semana, porque ele tem ômega 3, normalmente peixes de água profunda. E consumir também no dia a dia linhaça, não demais, porque tudo que é demais faz mal. Então, consumir 1 colher de sopa de linhaça germinada, isso é importante. Todo mundo acha que só consumir ela já vai fazer o papel necessário. Não vai. A gente precisa fazer o ômega 3 sair da linhaça. Então, você pega uma colherzinha de sopa dela, coloca num potinho e adiciona um pouquinho de água. Vai sair uma gosminha, chega a ser até meio estranho, mas aquela gosminha é o ômega 3. Ali que está a principal fonte, ele que vai auxiliar nesse processo. Aí você pode consumir batendo num suco, você pode consumir com uma fruta, aí vai da criatividade de cada um. Obrigada, Verônica. Estima-se que 800 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa de doenças cardiovasculares causadas pelo colesterol elevado. Por isso, é preciso se cuidar. Camille Dornelles, repórter setorial. Obrigado, Camille. Ainda falando sobre esse mau colesterol, o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro, analisa o papel do exercício físico para diminuir os níveis de gordura. Professor, como que o exercício físico pode ajudar a diminuir esses níveis de gordura no organismo? Essa pergunta é interessante. Os níveis de gordura, nós devemos também olhar com um pouco mais de critério. Sim. Gordura também é fundamental para o nosso corpo humano. Colesterol, ele forma hormônios sexuais, forma células, paredes de células, por exemplo. O que é prejudicial, por exemplo, são a alimentação agora inadequada em excesso. Por exemplo, carboidrato a mais. Carboidrato a mais vira triglicerídeos. Triglicerídeos a mais, uma gordura a mais no nosso corpo. O exercício físico ajuda você a melhorar o que nós conhecemos como colesterol bom, que nós chamamos de HDL. O HDL agora ele vai fazer a retirada do colesterol ruim e da gordura também em excesso da nossa corrente sanguínea. Então o exercício físico agora é fundamental. Só que o exercício também deve ser controlado. Tem agora uma frequência, uma intensidade para que isso ocorra. Senão, os efeitos fisiológicos vão ser contrários à proposta que você está realizando dentro da sua atividade física. A gente percebe que existe também uma orientação para poder fazer essas práticas de exercício. Correto. E qual seria então a atividade recomendada para poder diminuir esses níveis do mau colesterol? Na verdade, as atividades agora recomendáveis são atividades aeróbicas, com intensidades moderadas e que você controle a sua intensidade. Como nós podemos controlar a nossa intensidade? Aí existe agora o que nós chamamos de frequência cardíaca. A nossa frequência cardíaca não pode ser muito elevada no exercício. Ela tem que estar agora num parâmetro agora moderado, para que você agora provoque o metabolismo de gordura ao exercício físico. Senão, nós estamos colocando uma outra via metabólica e aí nós deixamos de utilizar a gordura e estamos utilizando um outro substrato de energia. Ou seja, fora a atividade física, também é muito necessária aqui, né, como você mesmo acabou de citar, professor, a informação e também a orientação na atividade. Correto, é fundamental saber, saber agora a prescrição de exercício devido a uma boa orientação de um profissional. Bom, daqui a pouco o professor Daniel Ribeiro continua aqui com a gente, porque agora nós vamos para o intervalo e a seguir, projeto social usa livros de fotografias para atender crianças com problemas na família. É daqui a pouco. Com a volta do bondinho ativo à estação de Pindamonhangaba,
não são apenas os motores, mas também o turismo da cidade, que está a todo vapor. E aí, vamos embarcar nessa viagem? Podem fazer também através do Disque Poupa Tempo e presencialmente, se vierem ao posto Poupa Tempo. Obrigada, Edilene. Além dos atendimentos aqui na unidade, seja como for, os animais de estimação são como um membro da família. O caso da Marie deu um susto nos donos. Cidades da região aos aeroportos. Infelizmente, dos 4 terminais aéreos do estado de São Paulo, somente Guarulhos recebe os ônibus. Os visitantes podem degustar os pratos criados para a competição. Participar desse festival para trocar conhecimento, para mostrar o meu trabalho também. Taubaté tem sofrido vários assaltos a estabelecimentos comerciais. Os medicamentos mais comuns aumentaram de preço até. Daniel afirma que é preciso muita dedicação. Camille Dornelles, repórter setorial. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Aguarde!